desenhar um coração aqui. Eu vou precisar nesse momento um pouco da imaginação de vocês, tá? Que o coração não é daquele jeito lindo que a gente usa no emoji, né? Então, vamos representar aqui a estrutura de um coração. Muito bonito, muito parecido com o emoji, né, gente? Muito parecido. Deixa eu reforçar. Ótimo. Tá. O coração aqui é dividido em 4 áreas. Quais são essas áreas, meu povo? E aí? Átrio direito, esquerdo, ventrículo direito. Isso, então aqui eu vou ter átrio direito, do lado direito do coração, ventrículo direito. Do lado de cá, átrio esquerdo. E a nossa estrela aqui, o ventrículo esquerdo. Muito bom, muito bem. Tá? Aqui eu vou ter um septo separando essas regiões, né? Para que a gente não tenha comunicação entre os dois lados. E se a gente tiver comunicação entre os dois lados, aqui a gente já tem uma doença, né? Aqui a gente já pode ter algumas doenças. Então, tem pessoas que têm uma comunicação interatrial ou uma comunicação interventricular, tá? Porque tem algum tipo de abertura nesse septo. Então, primeira coisa, quando a gente pensa no próprio nome da doença, né? Se eu tenho uma comunicação entre os átrios ou uma comunicação entre os ventrículos, algo de errado está acontecendo aqui. É para eles ficarem separados por um septo. Aqui, separando o átrio direito do ventrículo direito, eu tenho alguma coisa aqui no meio? O que eu tenho aqui? Como que é o nome dessa linda? A válvula tricúspide. Isso. Aqui a gente tem uma válvula para controlar a passagem de sangue, né? Então, vou colocar aqui tricúspide e de cá. Bicúspide. Ou mitral. Aqui eu vou ter a válvula bicúspide ou mitral. Sabe por que ela chama mitral? Conhecem a história? Deixa eu contar pra vocês. Eu não. Não? Bom, teoricamente é tricúspide e bicúspide, porque uma tem 3 folhetos, a outra tem 2 folhetos. Só que quando o pessoal começou a estudar anatomia, o início do estudo da anatomia está muito ligado à história da igreja. Quem tinha muito domínio da ciência lá na Idade Média, até antes era a igreja. E aí o chapéuzinho que o bispo usa, ele dobra assim ao meio em 2 folhetos, que chama mitra. Aquele chapéuzinho do bispo chama mitra. Então eles deram o nome de válvula da mitra, ou válvula mitral, porque é igualzinho aquele chapéuzinho do bispo, tá? Então por isso que ganhou esse nome de mitral, tá? Mas teoricamente tricúspide e bicúspide. Muito raramente vocês vão ver alguém falando bicúspide, a gente vai falar mais de mitral mesmo. E qual que é a função? Pode falar. Não esqueço mais. Não esquece mais aí. Então, do lado esquerdo do peito ali tem o chapéuzinho do bispo, tá? Essas histórias são legais porque a gente grava, né? Então, do lado esquerdo ali tem o chapéuzinho do bispo lá, tá? E a função dessas válvulas, gente, é controlar o fluxo de sangue. Essas válvulas é como se elas fossem aquele amarelinho da SMT. Vocês já viram quando o sinal tá queimado? Ou quando falta energia? Inclusive eu estava ali agora na Tamandaré, tem um sinal que tá sem energia e vira o caos. Então o que a gente chama? A gente chama o guardinha da SMT, né? Alguém chama o amarelinho, ele fica lá, né? Freia o carro que tá daqui, deixa o carro que tá de lá passar. Freia o carro que tá vindo ali, deixa o que tá de lá passar. Ele vai controlando o fluxo. Ele controla o fluxo de carros. As nossas válvulas aqui, elas são controladoras de fluxo, só que aí não é fluxo de carro, elas são controladoras de fluxo sanguíneo,
só ver. Tem alguém falando? Não, né? Ah, ok. Então, agora a gente vai voltar a falar aqui das doenças de válvulas. Mas, pensem comigo, quando a gente fala de quando a gente for falar de doenças de válvulas, significa que o fluxo de sangue está comprometido. O fluxo de sangue está comprometido. Ou está passando muito, ou não está passando. Então, as doenças de válvulas, ou o sangue está passando e voltando mais do que precisava, ele está ali subindo e descendo, ou ele está travado e não está passando. Certo? Então, guardem as válvulas que agora a gente volta nelas, porque a gente vai continuar o nosso desenho aqui, né? Estenose ou insuficiência, exatamente. Qual que é a função da válvula? Controlar o fluxo. Quando ela está suficiente, ela abre e fecha. Quando ela está insuficiente, ela fica insuficiente, ela fica débil, né? Então ela fica ali, ó, esgarçada. Ela tá, ó, insuficiente. Quando você tem insuficiência de disposição, você não quer sair da cama, entendeu? A válvula insuficiente, ela tá ali, ó, esgarçada, aberta. Então, ou ela deixa o sangue passar, só que ela não fecha. Então, o sangue sobe e desce livremente. Livremente. Agora a gente vai ver por que isso é ruim. E quando ela tá estenosada, ela travou. Travou ali e fala, eu não vou abrir. O sangue que lute, eu não abro. Tô fechada aqui. Que negócio é esse de ficar abrindo? Não vou abrir. E aí o sangue não passa, ou ele precisa fazer muita pressão para poder passar. Tá? Então agora a gente volta, vamos voltar aqui no fluxo sanguíneo. Gente, tá muito rápido ou tá ok? Vocês já viram que eu ligo 220 e vou embora. Então qualquer coisa vocês... Ok. Então tá bom, qualquer coisa vocês me freiam aí, me gritem, tá? Beleza. O sangue que chega no átrio direito, ele vem da onde? Veia cava, superior e inferior. Ótimo. Então aqui do lado a gente vai ter, ó, veia. Opa, esse veio ficou feio, hein? Veia cava inferior. E aqui em cima, veia cava superior. Na veia cava superior vem o sangue da cabeça e membros superiores. Cabeça e membros superiores. E da veia cava inferior, membros inferiores e tronco no geral, né? Ótimo. Então aqui a gente tem a chegada de sangue no coração. O sangue vem lá das pernas, então começa lá do pé, panturrilha, coxa, passa aqui pelos órgãos abdominais, né? Pelo sangue que vem lá do fígado, dos rins. Todo esse sangue sobe e chega aqui, juntamente com todo o sangue que está aqui no membro superior, na parte superior do corpo, chega aqui. Ótimo. Esse sangue desembocou no átrio direito. O átrio direito vai relaxar para receber esse sangue. Então, o sangue chega aqui e se acomoda, né? Ok. Agora o sangue precisa passar para o ventrículo direito para continuar esse fluxo, não é? Para que isso aconteça, essa válvula aqui precisa abrir. Então a gente vai ter a abertura da tricúspide e a passagem de sangue do átrio direito para o ventrículo esquerdo. Então aqui, se eu tenho uma estenose, eu já dificulto esse processo. A estenose da tricúspide é a dificuldade na passagem do sangue do átrio direito para o ventrículo direito. Tá? Se eu tenho a situação de estenose.
Se eu tenho uma insuficiência, lembra que a válvula está aberta, está esgarçada. Então o sangue está passando. Só que o sangue vai ficar no ventrículo direito? Não, né? O sangue ele tem que sair daqui para algum lugar. Do ventrículo direito, o sangue vai para onde? Artéria pulmonar. Isso. Então, no ventrículo direito, eu vou colocar aqui embaixo, mas saibam que a artéria pulmonar ela tá passando aqui por trás, tá? Certo? Então, venho aqui, ó. Artéria pulmonar. Certo? E aí o meu sangue vai lá pro coração e aí a gente vai ver aquilo que tem muito falando nos livros, né? Que a artéria pulmonar é a única artéria do corpo que carrega sangue desoxigenado. Sangue venoso, porque é o sangue que está vindo lá no corpo, ele ainda não teve contato com o oxigênio, ele está rico em CO2. Né? Ele precisa esse sangue agora ir lá pro pulmão, para os nossos pulmões, para receber oxigênio. Aqui embaixo eu não sei se está dando para ver, mas só escrevi pulmões e oxigênio. Ah, dá para ver sim. Ok. Tá? Então, o sangue foi lá para os pulmões. Aqui eu também vou ter uma válvula. Tá? E o sangue foi lá para os pulmões e ele vai voltar para onde agora? Átrio esquerdo. Átrio esquerdo. Qual que é o vaso sanguíneo que desemboca o sangue aqui no átrio esquerdo? Veia pulmonar direita e esquerda. Isso, as veias pulmonares. Eu vou ter pares do lado direito, pares do lado esquerdo. Né? Aqui no átrio esquerdo, ele vai receber esse sangue de novo, assim como no átrio direito. Antes da gente seguir, vamos voltar um pouquinho aqui? Vamos rebobinar um pouquinho a fita? Vocês já não são do tempo de rebobinar, né, gente? Eu já dei uma entregada aqui na idade. Vocês já não são mais do tempo de rebobinar, mas... Vocês são ou não? Diz pra mim que tem alguém aí que rebobinava a fita. Tinha videocassete. Não me deixa sozinha nessa vida de milênio. Aí, obrigada. É nóis. Te dou um abraço. Agora tem também. Isso. Obrigada, gente. Bom, quando o ventrículo direito ele vai jogar o sangue para a artéria pulmonar, ele contrai aqui para jogar o sangue para cá. Só que em cima dele tem um átrio, não tem? Então, eu quero que o sangue volte pro átrio? Não. Eu quero que o sangue vá lá para a artéria pulmonar, eu não quero que ele volte pro átrio. Então, a minha válvula átrio-ventricular, a minha válvula átrio-ventricular ou tricúspide aqui, ela precisa fechar. Porque o sangue tem que ir lá pro pulmão. Só que se eu tenho uma insuficiência, o que é o problema aqui? Ela não fecha. Ela tá tão esgarçada que o ventrículo direito vai jogar sangue pro pulmão, mas também vai voltar um pouco para cá. Isso vai acontecer do outro lado também. Vamos voltar agora pro lado esquerdo do peito, lado esquerdo do coração. O sangue vem das veias cavas, chega no átrio direito, passa para o ventrículo direito, vai para a artéria pulmonar, vai para o pulmão, recebe oxigênio, volta nas veias pulmonares. Chegou no átrio esquerdo, esse átrio esquerdo relaxa para receber o sangue e contrai. Aqui a minha válvula mitral precisa abrir. Ela precisa abrir para poder permitir que esse sangue passe. Se ela não abre, eu tenho uma estenose. E aí o meu sangue não passa, ou então eu tenho que fazer muita força para empurrar esse sangue. Se ela abre normal e fecha,
tudo ok. A válvula tem que abrir e fechar, é como se ela fosse uma porta. Abre e fecha. E ela pode estar toda esgarçada lá, ela pode estar insuficiente. Mas vamos lá, o sangue passou. Chegou no ventrículo esquerdo. Esse é o cara do coração. O ventrículo esquerdo é o cara, porque aqui ele é responsável por mandar sangue para onde, gente? Para a aorta. Abreviação de aorta, AO. E aí, quando eu mando sangue para a aorta, consequentemente eu estou mandando sangue para todo o corpo. Porque todo o sistema arterial que vai suprir o corpo, ele vai receber esse sangue ali da aorta. A aorta vai se ramificar aqui nas subclávias, carótidas, vão aqui para o cérebro, para os braços, vai passar para a região abdominal da aorta, vai irrigar os órgãos, né? Vai pegar aqui, vai virar artéria ilíaca, femoral, vai lá para as pernas. Então eu preciso que o meu ventrículo esquerdo consiga jogar uma boa quantidade de sangue na aorta, porque esse sangue vai suprir o corpo inteiro. Então o ventrículo esquerdo, ele é o cara aqui, tá? Ele é o cara em que sentido? Ele é o que mais trabalha. Então vocês vão ver que no coração o ventrículo esquerdo ele é maior do que o direito. Por quê? O direito, ele tem que jogar sangue pro pulmão. O pulmão é isso aqui, ó. Os pulmões, eles estão aqui. Eu não preciso fazer tanta força. Já o meu ventrículo esquerdo, ele tem que jogar sangue pro corpo inteiro. Então ele é grande, ele é mais grosso, ele é como se fosse um músculo hipertrofiado mesmo. Aí a gente já vem para algumas doenças hipertróficas. Se esse ventrículo esquerdo estiver trabalhando além do que precisa, ele começa a hipertrofiar. Que nem bíceps, que nem quadríceps. Meu bíceps nem tá tão hipertrófico assim. Já foi melhor quando eu fazia crossfit. Cadê o Pedro? Tá? Agora a gente tá meio aposentada. Tá? Mas ele começa a hipertrofiar. A hipertrofia do músculo cardíaco, ela é boa ou ela é ruim? Me conta. É ruim? Depende. Quando a gente faz exercício, a gente gera um nível de hipertrofia que é bom. Só que se esse nível de hipertrofia começa a aumentar muito, começa a ser prejudicial. Por isso que tem, por exemplo, síndrome do coração de atleta, né? Que é aquele atleta que ele forçou tanto o coração dele que gerou uma hipertrofia ali e já não tem nem espaço para o sangue entrar. E tem o bonito do paciente que é hipertenso. O que acontece com o hipertenso? A aorta dele está com a pressão lá de 16/10. A aorta está com a baita pressão, ó. Então imagina que o ventrículo esquerdo ele tem que jogar sangue para a aorta. Quanto menor a pressão da aorta, mais fácil. Agora o cara fuma, é sedentário, tá acima do peso, é estressado, tá com a pressão lá nas tampas. Eu facilito ou eu dificulto o trabalho do meu ventrículo esquerdo? Dificulta. Putz, eu dificulto pra caramba, eu coloco um pesão aqui em cima do meu ventrículo esquerdo. Ele tem que empurrar o sangue contra uma aorta que tá lá, ó, com 16 de pressão. Quando ele encontra 12 ali de pressão, ele empurra o sangue tranquilo. Quando ele encontra 16, 17, ele tem que espremer para jogar o sangue. Então eu começo a dilatar essa câmara. Eu começo a dilatar demais, ó. Ela começa a ficar hipertrófica. Poxa, mas hipertrofia do bíceps é bom, hipertrofia do quadríceps é bom, hipertrofia do coração? Depende, porque se eu começo a deixar muito hipertrófico, começa a não caber sangue aqui. E aí, se não cabe o sangue, a gente vai ter a chamada síndrome do baixo débito.
Débito, que débito, gente? Débito cardíaco. Com certeza vocês sabem o que é débito cardíaco, né? Quem sabe me falar o que é débito? Professora, Eu. não tô entendendo. Qual é a vantagem, então, da hipertrofia? Porque a senhora falou depende. Tá, depende. A gente precisa ter um músculo forte para que ele consiga, numa contração, bombear muito sangue. A gente faz esse músculo ficar mais forte com exercício. Mas aí eu vou ter uma hipertrofia excêntrica, eu vou ter um coração, ele é um pouco, perdão, eu vou ter uma hipertrofia dentro de um limite de normalidade, vamos falar assim, tá? Agora, se eu começo a hipertrofiar demais, eu fecho esse espaço. Então é assim, lembra que o equilíbrio entre o remédio e o veneno é a dose? Então, por exemplo, eu fazer exercício de 30 minutos a 1 hora por dia ajuda meu coração a ser mais forte. Eu viver 24 horas por dia com a minha pressão alta, fazendo meu coração trabalhar, é exagero. Fazendo meu coração trabalhar em excesso é exagero. Então, quando essa hipertrofia ela é muito acentuada, é ruim. Tá? Então, ter uma boa força de contração no coração é bom. Mas essa hipertrofia que começa a fechar o espaço, que é quando a gente tem uma insuficiência cardíaca hipertrófica, que provavelmente foi a doença que vocês viram, aí ela já é ruim, porque eu não tenho espaço para encher de sangue. Como que eu vou mandar o sangue para frente se eu não conseguir encher aqui? Então, uma das principais coisas que acontecem com quem tem hipertensão, às vezes a pessoa pensa assim, minha pressão tá um pouco alta, mas é assim mesmo, é porque a gente vai envelhecendo, a pressão vai subindo. Não. A longo prazo, uma pessoa com a pressão alta, ela vai desenvolver uma insuficiência cardíaca. Uma insuficiência cardíaca hipertrófica. Porque o coração dele trabalhou tanto, engrossou tanto, ficou tão hipertrofiado, que não tem espaço para ele encher de sangue. Certo? Ficou claro? Certo. Mesmo? De verdade, né? Mesmo. Porque olha aqui, gente, deixa eu pegar um elástico. Já ouviram falar isso que eu quero dizer? Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui pra vocês. Vocês estão vendo a minha tela ou não, né? Sim. Mas assim, a minha busca, tipo, Não. não, né? Deixa eu ver se eu consigo Eu também. compartilhar a tela pra mostrar uma imagem pra vocês. É só a senhora parar de destacar a senhora, que aí eu acho que aparece. Porque tá aparecendo só a sua câmera. Ó. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês rapidinho. Eu posso compartilhar a tela? Porque eu sou convidada, eu não sei se eu posso. Não, eu vou desenhar pra vocês, gente. Vocês... Olha só. Eu tava preocupada de entrar em hipertrofia concêntrica e excêntrica, mas como teve pergunta, se gerar dúvida, vocês me falam, tá? Olha só. O que o exercício físico faz com o meu coração? O exercício físico faz o que a gente chama de hipertrofia excêntrica. Eu começo a aumentar o volume da minha câmara cardíaca, do meu ventrículo esquerdo, para fora. Então, ele consegue receber mais sangue e bombear mais sangue.
receber mais sangue, bombear mais sangue. Porque o nosso coração, ele funciona, gente, como um elástico. Olha aqui a minha liguinha. Vocês conseguem ver? Deixa eu pegar uma marrom. Funciona como uma liguinha de cabelo, como um elástico. Quanto mais eu dilato, mais forte ele volta. Se eu encho o coração só um pouquinho, ele contrai só um pouquinho. Se eu encho um pouquinho, ele contrai um pouquinho. Se eu consigo encher bem esse coração, ele, joga muito sangue. Se eu consigo encher bem, ele, joga muito sangue. Se eu consigo encher bem, ele joga muito sangue. Se eu encho um pouquinho, ele joga um pouquinho. Então, quando eu tô lá fazendo exercício físico, meu corpo entende o quê? Cara, a Thalys tá fazendo exercício. Significa que ela tá precisando de muito sangue. E ele começa aqui, ó, a aumentar o tamanho da câmara para caber mais sangue. Então, é uma hipertrofia de dilatação ou uma hipertrofia excêntrica, certo? Uma hipertrofia para fora. O exercício físico faz isso. O exercício físico sem ser overtraining. Por isso que eu falei que atleta tem que tomar cuidado, porque às vezes o atleta sai desse estado aqui bom para um estado ruim. Então aqui eu tenho excêntrica. Lembra que excêntrica é aquela contração de relaxamento. Então eu tenho uma dilatação da câmara para receber mais sangue. Já no caso daquele cara que tem a pressão alta, daquela mulher que tem a pressão alta, que ele tá o tempo todo tendo que vencer a aorta, eu começo a ter uma hipertrofia concêntrica. Ou vocês vão ver em alguns lugares falando que é uma hipertrofia não fisiológica. Tá? Hipertrofia concêntrica ou não fisiológica. É uma hipertrofia de contração. Eu não quero dilatar para receber mais sangue, para jogar mais sangue. Eu tô tendo que fazer força. Eu fico ali como se fosse no estado de tensão e eu vou aumentando a minha hipertrofia concêntrica. Então, é uma hipertrofia para dentro. Isso aqui já não é bom para o coração. Porque aqui tem espaço para eu fazer esse mecanismo da liguinha. O que eu fiz da liguinha, gente? Ó, aqui tem pouco espaço para receber sangue. Então, se eu recebo pouco sangue, eu jogo pouco sangue. Se eu recebo pouco sangue, eu jogo pouco sangue. Então, isso aqui é ruim. Tá? Já vou fazer um outro paralelo com vocês. Mas e a doença de Chagas? O que acontece na doença de Chagas? Eu tenho uma dilatação. Eu tenho uma dilatação também, não tem? Vocês já viram? Vocês viram nos artigos sobre doença de Chagas que eu tenho uma dilatação? Sim. Só que essa dilatação, ela não é acompanhada de ganho de fibras musculares. É um coração que ele fica grande, dilatado, só que ele não tem força de contração. Então eu tenho um coração grande, dilatado, só que ele não tem contração. Qual que é a diferença entre uma hipertrofia excêntrica e uma cardiomegalia das Chagas? Porque aqui eu tenho uma dilatação, sem fibras contráteis. Fibras de contração. Então a gente brinca assim, entre aspas, que na doença de Chagas eu tenho um coraçãozão grandão, mas bobo. Ele é um coração grande, mas fraco. Tá? Então aqui eu tenho um coração cheio de músculo, mas fechado. Aqui uma pessoa que faz exercício, eu tenho um coração que aumenta fibras contráteis. Ele aumenta, pode aumentar um pouco de tamanho, mas ele
contrai bem. E aqui eu tenho um coraçãozão grande e fraco. O que é o problema disso aqui? Uma questão chamada débito cardíaco. Fica melhor para vocês verem aqui em cima, né? Quem sabe falar a fórmula do débito cardíaco? Vocês viram isso? E aí? Seria a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Isso. Frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Tá? Débito cardíaco é a quantidade de sangue que sai do coração, volume sistólico, vezes quantas vezes ele bate um minuto. Trocando em miúdos, vou simplificar para vocês. Débito cardíaco é a quantidade de sangue que sai do coração durante um minuto. A quantidade de sangue que sai do coração, volume sistólico, vezes quantas vezes ele bate, frequência cardíaca. Então, o débito cardíaco está relacionado à quantidade de sangue que chega nos tecidos, certo? Pensa comigo, quanto mais sangue sai do coração, mais sangue chega nos tecidos. Quanto menos sangue sai do coração, bom, menos sangue vai chegar nos tecidos, não é? Qual que é a função do coração na nossa vida? Se apaixonar pelo crush? Hein? Qual que é a função do coração? Sofrer. Sofrer. Virar motivo para tomar cachaça? O principal é esse, né? É sobre isso, não tá nada a ver. E aí, gente? Manter o débito cardíaco. Isso, manter o débito cardíaco, tá? A gente tem coração, gente, não é pra sofrer, não é pra amar, né? A gente tem coração pra mandar sangue pro corpo, pra mandar oxigênio pros tecidos. Falando de uma forma mais científica, pra manter um bom débito cardíaco. Todo esse esquema que a gente falou aqui, ó, gente. Todo esse esquema que a gente tá falando aqui, ele foi feito para receber sangue e mandar sangue, receber sangue e mandar sangue, receber sangue e mandar sangue. Nosso coração nada mais é que uma bomba. Tum, tá, tum, tá, tum, tá. Recebo sangue e mando sangue, recebo sangue e mando sangue, recebo sangue e mando sangue, recebo sangue e mando sangue. Então, opa, peraí, 1, 2, 3. Me faltam uns 5 centímetros aqui, tirando a ponta do pé. A senhora sofreu tanto, eu ia falar pra voltar naquela página pra tirar um print, mas depois... Não, peraí. Não, a gente volta. Ó. Tá? Então a função é essa. Recebe sangue, manda sangue. Recebe sangue, manda sangue. Fiquei bem? Brincadeira, gente. Tá? Essa é a função dele. As válvulas, tá? Ainda nem falei aqui pra vocês o que? Do nossa condução elétrica, do nosso sinoatrial. Tá? Ainda vou entrar nele aqui. Eu quero que vocês façam aí um desenho bonito que nem o meu, gente. Tá? Porque eu só aprendo fisiologia desenhando. Vocês podem ver que eu tenho uma habilidade inata com isso aqui. É assim, algo impressionante, de fato eu sei, tá? Mas eu sei que vocês conseguem fazer. Brincadeira, gente, não leva a sério essa parte. Tá? Então tudo isso aqui existe para levar oxigênio para os tecidos, ou seja, para manter o débito cardíaco. Tá? Qual que é o problema da
insuficiência cardíaca, independente da causa dela, ó, insuficiência cardíaca, o coração ele é insuficiente na missão dele. Qual que é a missão dele? Manter débito cardíaco. Quando eu tenho um paciente com insuficiência cardíaca, seja porque ele tem uma doença de Chagas e teve uma dilatação, seja porque ele tem uma alteração concêntrica aqui, seja porque ele teve uma restrição ali para esse coração encher e bombear, eu tenho dificuldade de manter o débito. Vamos destrinchar um pouco os componentes desse débito cardíaco? Vocês estão comigo? Tá muito rápido? Tá fazendo sentido? Tá ok, professor. Ok. Tá. Qualquer coisa, mandem aqui a pergunta no chat, me parem, me freiem, tá? Fiquem livres para perguntar, eu não vou dar prova para vocês, não vou dar nota, então pode perguntar à vontade. Pode falar mal do Arte, eu tô brincando, amigo. Amo você. Tá? Vamos lá. Frequência cardíaca. Agora a gente vai falar ali do nó sinoatrial. Eu ia perguntar para vocês e eu já mandei a resposta. Quem que determina a frequência cardíaca do nosso coração? Nó sinusal. Isso. O nó sinusal ou nó sinoatrial ou enfim. Tá? Então a gente tem uma frequência cardíaca determinada por um estímulo elétrico gerado lá no nó sinoatrial. Tá? Agora a gente chega nela. Frequência cardíaca mandatória entre 60 e 100 batimentos por minuto. Tá? E o volume sistólico? O volume sistólico, gente, ele é determinado por principalmente a quantidade de sangue que chega e sai do ventrículo esquerdo. Tá? Então, se eu tenho um coração forte, que nem a gente viu aqui, ó, vem comigo, no elástico. Se eu tenho um coração que ele consegue ter uma boa fase excêntrica, ou seja, ele consegue relaxar bem e contrair bem, relaxar bem e contrair bem, relaxar bem e contrair bem, eu tenho um bom volume sistólico. Eu tenho um ótimo volume sistólico. E aí, se eu tenho um bom volume sistólico, consequentemente eu tenho um débito cardíaco bom. Né? Agora, se eu tenho um coração que ele é fraco, ele tá todo dilatado, mas ele é que nem um elástico, uma xuxinha. Sabe, meninas, quando a xuxinha já tá frouxa, assim, que ela tá toda grandona, mas você tem que dar 50 voltas pra ela prender? Coração com insuficiência cardíaca é tipo isso. Ele tá grandão, assim, mas tá relaxado. Ele não consegue contrair pra mandar o sangue. Ó, o coração com insuficiência cardíaca é esse aqui, ó. Ele tá grandão, relaxadão, mas ele não... Ele relaxa e contrai. Relaxa e contrai. Ele não consegue mandar o sangue pra frente, ele não tem força de contração. Quando eu tenho um infarto, por exemplo, eu tenho uma área do coração ali que morreu. No infarto tem uma área ali que morreu, que virou fibrose. Essa região ela consegue dilatar e contrair? Não. Se eu tenho hipertrofia concêntrica, eu consigo dilatar para receber o sangue? Também não. Então, independente da causa, quando a gente fala que o paciente ele tem uma insuficiência cardíaca, ele tem uma dificuldade de manter o volume sistólico. Ele não consegue jogar aquele sangue lá na aorta. Se ele não consegue ter um bom volume sistólico, o débito cardíaco cai. Não consigo ter um bom volume sistólico, o débito cardíaco cai. Qual que é a consequência disso? Começa a chegar menos sangue nos tecidos. O que o sangue está transportando com ele, gente? Qual que é a principal coisa que o sangue transporta? Oxigênio. Bem goiana, né? Transporta.
oxigênio. Então, se eu tenho um baixo volume sistólico, se eu tenho um baixo débito, eu tenho uma má oxigenação dos tecidos. Isso é fundamental que fique na cabeça de vocês. Sempre que eu tenho uma dificuldade de jogar sangue para frente, o meu tecido periférico vai sofrer com a ausência de oxigênio. Tá? Os meus órgãos vão sofrer com a ausência de oxigênio, com redução do oxigênio. Tá? Então, a principal consequência de um paciente com insuficiência cardíaca é ter menos oxigênio disponível nos tecidos. É por isso que a gente faz exercício com ele, para melhorar a utilização desse oxigênio disponível, tá? Para tentar criar mecanismos para ele conseguir ter mais oxigênio. Porque se as minhas células não têm oxigênio, elas não conseguem manter uma atividade, tá? Elas não conseguem manter uma atividade. E aí, se vocês forem lembrar lá da fisiologia do exercício, forcei muito a barra, mas se a gente for lembrar lá da fisiologia do exercício, eu vou lembrar que se eu não tenho oxigênio, eu entro no metabolismo lático, eu começo a produzir ácido lático, que se converte em lactato, que libera íons H+, e que gera uma acidose. A acidose interrompe o movimento. Fui muito longe. Tá? Essa parte é só um extra. O que eu preciso saber? Eu preciso de oxigênio para as minhas atividades celulares. Se meu coração seja porque ele tá todo esgarçado aqui, que nem nas chagas, seja porque eu tive uma área de infarto, que é uma área que morreu. Olha aqui no infarto. No infarto, parou, eu tive uma área aqui, ó, que infartou. Essa área aqui nem dilata nem contrai. Então eu diminuo meu volume sistólico. Se eu tenho a pressão alta e fico ali o tempo todo gerando hipertrofia concêntrica, tudo isso vai reduzir o meu volume sistólico. Se eu reduzo meu volume sistólico, eu reduzo meu débito cardíaco. Se eu reduzo meu débito cardíaco, chega menos oxigênio nos tecidos. O indivíduo não consegue fazer as atividades porque não tem oxigênio. Certo? Vou dar um segundo para vocês respirarem, absorverem. Então, se o Átila perguntar lá na prova, qual que é a principal consequência da insuficiência cardíaca? Gente, não vi a prova, não sei, tá? Qual que é a principal consequência da insuficiência cardíaca? Baixo débito, má oxigenação dos tecidos. Tá? Independente da causa, independente dela ser uma hipertrofia dilatada, dela ser uma doença... Deixa eu dar uma olhada aqui no plano de vocês, né? Ó, cardiomiopatia hipertrófica, restritiva, dilatada, insuficiência cardíaca, é isso aqui que a gente tá falando, né? Falei pra vocês no comecinho, né, da defeitos no septo atrioventricular. Tá. Doença de Chagas, a gente já falou aqui um pouco, né? A doença de Chagas, a principal consequência dela é que ela gera uma dilatação nos órgãos. Então, isso vai acontecer no esôfago, no intestino, no coração, tá? Então, vai fazer esse coração que ele é dilatado, mas ele é fraco, tá? Cardiomiopatia hipertrófica, ok? Dessa parte aqui, gente, foi. Vou voltar na primeira imagem agora. Ok. Ok. Tá. Alguma dúvida? Ok, joia. Vou voltar, deixa eu tentar voltar aqui sem amassar muito. Ainda dá para compreender esse desenho? Tá, sim. Então tá, joia. Bom, vamos dar um passo à frente na nossa compreensão aqui? Vamos supor que a gente tem um paciente lá
que ele tem alguma daquelas alterações de ventrículo esquerdo que a gente citou. Tá? Ele tem alguma daquelas alterações de ventrículo esquerdo que a gente citou ali. E aí, ele não consegue jogar o sangue para frente. Poxa, se ele não consegue jogar o sangue para frente, esse sangue vai começar a acumular no átrio esquerdo e nos pulmões. Aqui, gente, a gente tem uma doença chamada cor pulmonale, tá? Cor pulmonale, quando um problema no coração começa a sobrecarregar os meus pulmões, tá? Então, vocês já conheceram alguém, por exemplo, que algum familiar ou alguém que estava internado no hospital e deu água no pulmão? Sim. Pode ser que essa pessoa fez um edema agudo de pulmão cardiogênico. Edema agudo de pulmão cardiogênico, o que que é isso? O sangue começou a acumular no ventrículo esquerdo, acumulou no átrio esquerdo, acumulou no pulmão, fez um edema agudo de pulmão, por exemplo. Tá? Outra doença. Se eu tenho uma insuficiência da mitral, se eu tenho uma insuficiência da válvula mitral, quando o ventrículo esquerdo for contrair para jogar o sangue na aorta, o sangue vai todo para a aorta? Não, ele volta pro átrio. Um pouco do sangue volta para o átrio. Então, eu reduzo o débito cardíaco? Sim. Sim. Então, a insuficiência de válvula mitral, ela pode gerar redução do débito, redução da oxigenação. A estenose é a mesma coisa, gente. Se a válvula não abre, o sangue não passa. Se o sangue não chega, como que eu vou mandar sangue para frente? Eu tenho que trocar essa válvula aqui para ajudar ela a abrir. Se o sangue, aqui o átrio esquerdo, ele fica espremendo, tentando jogar o sangue, mas se a válvula tá fechada, ela fala, hoje não, querido, o sangue não vai passar. Tá? E do lado direito, gente? Do lado direito do coração, lembrando que não é coração direito e coração esquerdo. Às vezes a gente usa isso de forma didática, eu acho que ela deve ter falado pra vocês, mas a gente tem um coração com dois lados, né? Olha só. Do lado direito, o que pode acontecer? O meu ventrículo direito, ele joga sangue para a artéria pulmonar, não é? Mas assim como a aorta, a artéria pulmonar pode estar com muita pressão. Pode estar com muita pressão. E aí, se eu não consigo jogar sangue na artéria pulmonar, o sangue vai acumular no ventrículo direito, vai acumular no átrio direito e vai acumular na veia cava. Por isso que muitas vezes o paciente ele tem um problema pulmonar, um problema lá no pulmão, e ele vai ter edema de membros inferiores. Da onde que está surgindo esse edema de membros inferiores? Daqui, ó, gente, o coração do lado direito não consegue jogar sangue no pulmão, o sangue começa a acumular aqui, e ele vai acumular lá na veia cava. Muitos pacientes que eu peguei pós-Covid, muitos pacientes pós-Covid, pacientes com muito edema de membro inferior, por causa do pulmão. Só que como o sistema cardiovascular está aqui no meio, ele também sofre. Tá? Então, quando eu tenho, pode ser que eu tenha um problema no pulmão interferindo no coração, e pode ser que eu tenha um problema no coração interferindo no pulmão. Por isso que a gente estuda esses órgãos juntos. Certo? Tá? Outra coisa que pode gerar aqui, gente, sangue não pode ficar parado. Porque se o sangue fica parado nos membros inferiores, nos membros superiores, se o sangue fica parado dentro do coração, o que acontece com o sangue parado?
Isso mesmo, trombose. Não, Ó, Amanda, por 2 segundos eu te deixava eu responder. ia falar como não tenho certeza, mas Trombose. Gente, eu brinco assim, ó, com os meninos. Urina. Urina não pode ficar parado que dá infecção de trato urinário. Prolifera a bactéria ali, tá? Secreção no pulmão não pode ficar parada. Sangue não pode ficar parado, dá trombose. Sangue foi feito para circular. Um pouquinho que o sangue fica parado ali, ele junta com os amigos e fala: opa, vamos fazer uma festa aqui. Junta todo mundo, vamos aglomerar. Forma um trombo. Forma um trombo. E a água não pode ficar parada porque dá dengue, gente. Vamos lá, dengue não. Tá. Sangue não pode ficar parado. Nem no membro inferior, nem dentro do coração, nem no membro superior. Tá? Então, a gente precisa dar movimento para o sangue. Como que acontece o movimento do sangue? Nos membros superiores e inferiores, eu preciso de contração muscular. Por isso que o indivíduo, quando vocês estiverem lá no estágio UTI, a gente não pode deixar o indivíduo lá da UTI, lá do hospital, deitado o dia todo. Porque o sangue vai ficar ali suave, paradinho. Não pode. Tá? É por isso que a gente não pode passar o dia todo deitado no sofá. Tá? Por isso que quando começou a pandemia, eu comecei um movimento no meu Instagram assim, ó, não fiquem parados. Se você tem um idoso em casa, não deixe o idoso ficar parado o dia todo. Tá? Porque sangue parado, ele aglomera. Tá? Gente, eu vou deixar toda, eu sei que o Átila e o Vitor devem ter explicado toda a parte de fisiologia para vocês. Eu tô tentando falar de uma forma muito rasgada para que vocês consigam memorizar, tá? É claro que eu poderia falar da cascata aqui, de coagulação, de fibroblasto, de como os fibroblastos, né, ali, enfim, né? Mas eu quero falar de uma forma muito simples para vocês gravarem. O sangue parado, ele começa a aglomerar ali, faz um amontoado de células, vira um trombo e obstrui a passagem de sangue. Né? Ele vira aquele arruaceiro que junta com um, junta com o outro e fala, não vai passar. Lembra, gente, que o sistema cardiovascular, ele foi feito para o movimento. Acho que por isso que eu, como fisioterapeuta, eu sou tão apaixonada por esse sistema. Porque ele precisa de movimento. O sangue precisa entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair, movimentar o tempo todo. A gente não pode ter nada que obstrua esse fluxo. O sangue tem que vir das veias cavas, chegar no átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, veias pulmonares, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta, vai para o corpo, volta, vai e volta, num ciclo sem fim. Certo?